Gente, que animação essa entrada. Olha aí, tô gostando dessa galera, tá animada já. E aí, galera? Pleno meio-dia, pessoal sem almoço, gritando. É assim que tem que ser, gente. É assim que é a vida. Almoço pra quê? Pra quê, né, almoçar? Tem aquela comidinha de avião, pô. A gente tá aqui, estamos falando de um papo de avião, então vai ter que ter aquela comida de avião. Mas é o seguinte, a gente tá aqui no nosso Dublincast mais uma vez, mais uma semana pra vocês, porque o Edu com o Tarcísio, mas temos convidados, porque hoje a gente vai falar sobre aeroportos e aviões. E quem tá aqui com a gente hoje? A Fernanda. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, meu nome é Fernanda Nayeli, eu sou comissária de voo e recebi esse convite para participar com vocês, pra gente falar tudo, eu contar todas as novidades que acontece atrás dos bastidores aí, pra vocês que viajam, né? Então, estamos aí. Tô curioso. Eu já tô bem curioso. Tenho várias perguntas pra fazer. E aqui é o Rafael do Papo de Aeroporto e falar pra vocês também um pouco sobre os mistérios aí dos aeroportos. Olha aí, deu uma pequena turbulência nessa entrada do Rafa, mas tá tudo certo. Acalmou? Pegou a máscara de oxigênio aí, Rafa? Peguei primeiro a minha, depois colocar na pessoa do lado. Vocês são, olha, parabéns. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É absurdamente ridículo que as pessoas não compreendem e não escutam as instruções de segurança no avião, por mais que a gente fale. E olha, eu já levei até uma passageira que falou assim: poxa, mas parece ser tão inadequado, né? Primeiro a máscara em mim, depois numa criança, né? Porque a gente sempre pensa na criança, né? É verdade. Primeiro eles, depois a gente. Só que no avião... Ai, gente, vai ser polêmico, mas eu não penso na criança, não. Mentira. Olha só. E se fosse teu cachorro? Você tem cachorro? Você tem gato? Ai, com certeza, o cachorro antes de mim. E aí? Isso aí, é mais ou menos isso. Primeiro a gente pensa, né, na nossa prioridade aí, os pequenininhos, só que é o contrário no avião, galera. Fica a dica aí. Eu fico pensando nisso também, porque se eu salvar a criança vai ficar sóbria lá e eu tô caindo sem energia, sem gás, sem nada. Bom, galera, o papo de hoje, então, é sobre papos de avião, aeroportos, pessoal que tem medo de voar, pessoal que nunca voou na vida, e tem um monte de coisa legal que a gente falou hoje. Mas, antes de começarmos esse episódio, eu tô aqui com o Denis, da KLM, da Air France KLM, que vai contar um pouquinho pra gente do que tá rolando no mundo KLM também. Denis, conta pra gente aí. Fala, Edu. Muito bom participar com vocês. Bom, antes de mais nada, acho que é legal eu me apresentar. Meu nome é Denis Ribeiro, eu sou gerente de vendas do Grupo Air France KLM aqui em São Paulo, responsável também pelas linhas do Norte e Nordeste. Tô há 20 anos já apaixonado pela aviação, então muito bacana participar desse podcast aqui com vocês. E várias novidades estão acontecendo, Edu. Aliás, Denis, parabéns, hein, porque foi recente agora, você comemorou 20 anos de KLM, France KLM, hein? 20 anos. 20 anos. Caraca. Dizem que uma vez que você entra pra aviação, você não consegue mais sair, eu sou um exemplo vivo disso. Caraca, pô, entrou na KLM com 9 anos de idade, tá aí aos 29 aí, praticamente. Comemorando. Muito legal, mas conta pra gente que agora é fase de centenário, o que tá rolando aí no mundo Air France KLM? Pois é, eu com os meus 20 anos aqui, a KLM completando os seus 100 anos de idade, a KLM agora em outubro vai se tornar, com 100 anos, a companhia aérea do mundo a operar com o mesmo nome, a mais antiga companhia aérea do mundo a operar com o mesmo nome. Isso é um grande orgulho para todos nós e vamos comemorar agora em outubro. Faremos, não só obviamente na Casa Matriz em Amsterdã, grande evento, mas aqui em São Paulo a gente, eu não vou dar muito spoiler não, mas na primeira semana de outubro a gente vai fazer um grande evento num prédio muito conhecido, um ícone ali da Faria Lima aqui em São Paulo, onde a gente vai trazer algumas novidades e algumas informações sobre a KLM aberto ao público em geral. Então fica o teaser aí, acompanhe a KLM nas mídias sociais que vai ser bem bacana. Já reserva na agenda, né? Caraca, já tô curioso pra saber. E, bom, a gente tava falando desse centenário, né, é muito tempo, 100 anos, cara, começando a aviação, tá lá a KLM já com um avião pra vocês. E eu queria entender um pouco do que tá rolando, porque a gente, tem toda a questão histórica, aliás, se você entrar no klm100.com, tem toda a história do centenário, né, da KLM, e o que tá rolando, né, de novidades
novidade, o que vocês têm feito, que eu vejo que a KLM se preocupa muito com o que tá rolando no meio ambiente, porque a gente sabe que, voar causa, né, uma disrupção aí no ar e tal, mas existem formas de cuidar da nossa terra, né, ainda mais no momento que a gente tá agora. O que a KLM tem feito para, né, manter essa sustentabilidade? O que vocês fazem de bacana aí? Pois é, Edu, esse é um tema que é uma pauta super atual, né, tá em todas as empresas hoje em dia têm se preocupado muito com isso. A gente sabe que a aviação comercial é um meio de transporte, assim como vários outros, que infelizmente ainda poluem bastante, tem bastante emissão de CO2, mas a KLM é uma das pioneiras, inclusive ano após ano nós ganhamos prêmios no Dow Jones de sustentabilidade. A KLM é uma das pioneiras em desenvolvimento de biocombustível, inclusive já fizemos alguns voos experimentais com biocombustível, acho que é muito importante dizer isso, mas sobretudo as pessoas que têm essa preocupação que isso cada vez mais vem mais à tona para todo mundo. A KLM hoje, quando você vai fazer, por exemplo, seu check-in, é possível você fazer a compensação da emissão desse gás carbônico. Acho importante dizer isso porque, por exemplo, uma pessoa que vai comprar uma passagem do Brasil para a Europa e voltando com KLM, você pode compensar isso. É um custo relativamente baixo e esse custo ele é revertido em projetos sociais e de sustentabilidade. Hoje nós trabalhamos com 2 parcerias super reconhecidas e importantes, que uma é o Panama Project, a outra é a Global Standard, que são ONGs que fazem replantio de hectares de árvores e tudo mais. Então a gente está muito preocupado e muito focado nessa questão de tentar fazer o offset da emissão do gás carbônico. Então isso já é possível para os passageiros fazerem isso individualmente. A gente está começando a trabalhar isso na questão corporativa também para as grandes corporações que têm esse foco e essa preocupação com o meio ambiente, e a gente está realmente em linha e sendo pioneiro nessa pegada. Pô, que legal isso. Eu lembro que, várias vezes eu via, já falei, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, né, e vi que tem uma página inteira que explica todo esse esforço que vocês fazem e é muito legal porque é o que você comentou, o pessoal fala muito, você vê muita empresa falando de sustentabilidade, de como que você cuida, mas a gente não vê muita coisa prática, e o que eu acho legal de vocês é que é muito prática, é uma coisa que eu consigo, eu mesmo, enquanto uma pessoa comum, ir lá e contribuir de uma certa forma, né? Então é muito legal isso. Exato, não é tão simples, de fato, quando você pensa nesse assunto, em como fazer, e hoje é possível, a KLM na verdade está entregando isso de forma simples, através de um web check-in, por exemplo, você consegue fazer o offset da sua emissão de CO2. Muito bom isso. Pô, fenomenal. Achei muito legal, gostei. E a gente, no papo de hoje, a gente fala muito nessa coisa de medo de voar e tal. E uma coisa que eu comentei que eu achei bem legal é que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que é essa coisa de você educar as pessoas sobre tudo que tá acontecendo, né? E eu lembro que de vários voos que eu tava fazendo com a KLM, que tem no próprio painel de entretenimento alguns vídeos que mostram como é que uma aeronave ela funciona, como é que funciona quando atravessa o oceano, por exemplo. Então, eu acho que essa preocupação de educar as pessoas, porque quer queira que não, a gente tem medo quando é incerto, né? A gente tem medo das coisas que a gente não sabe. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica ciente, mais a gente sabe como participar, mais a gente sabe como a gente tem menos medo. Então, tanto a questão de quem vai voar, né? Não se preocupar porque tem essa informação e tem isso acessível, tem esse outro lado agora da sustentabilidade também, que tem lá acessível, tem site explicando, você consegue ler mais a respeito, saber para onde vai esse dinheiro que você tá pagando a mais, né? Que acho que está falando de R$100, aqui a gente tá falando de R$15, R$20, né? Não é nada muito absurdo, né? Com certeza. Hoje sem dúvida nenhuma, a aviofobia, né, que é o medo de voar, é uma questão ainda muito latente para muitas pessoas, mas como você muito bem disse, o que mais acontece é a falta de informação, Edu. Quanto mais informação você tiver, mais tranquilo, digamos, você pode viajar. Algumas dicas que a gente dá sempre, dos maiores estresses é aquele corre-corre do aeroporto. Então, primeira coisa é, vamos chegar com antecedência, fazer o check-in, despachar bagagem, ter uma transição em terra tranquila. A bordo, o que a gente recomenda é tentar não ingerir cafeína ou outras substâncias que te despertem ou que te deixem, alterem o seu estado mental. E, sem dúvida nenhuma, para nós, assim como para todas as companhias aéreas, a segurança ela vem em primeiro lugar. Isso é muito importante dizer. Mas tem muitas informações que você pode encontrar tanto no nosso sistema de entretenimento a bordo, desde de momentos de relaxamento, situações para você ficar um pouco mais tranquilo dentro do voo, além, obviamente, de você se distrair com mais de 1000 horas de filmes. A gente também tem algumas situações, por exemplo, quem segue a KLM nas mídias sociais acompanha todas as dúvidas. A gente sempre solta algumas dúvidas de como é que funciona isso, o que é uma turbulência, como é que funciona. Eu acho que quanto mais informação
informação e mais interesse as pessoas tiverem sobre o assunto, menos medo elas vão ter de voar. E hoje, estatisticamente, voar é o meio mais seguro que tem, além de ser uma delícia, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo em pouquíssimas horas. Pô, sim, fenomenal. Isso é coisa que, excelentes dicas, eu costumo fazer muito disso, de tentar entender um pouco mais. Eu me distraio, o entretenimento da KLM pra mim é o melhor, que eu ligo meu fone com cancelamento de som lá, boto o que tá rolando de filme mais recente, assisti Avengers agora na última vinda que tava vindo, que eu não tinha visto ainda, então é a melhor forma de eu... Já dá pra olhar no site até quais são os filmes que vão estar no seu voo, né? Dá pra ver no site, é verdade. Você tem pelo site, você tem inclusive um aplicativo dedicado somente pros filmes, você consegue ver exatamente quais são os filmes que vão passar no seu voo, já se programar, já ver quanto tempo você vai querer assistir. Maravilhoso isso. Pois é, olha que beleza, é a melhor coisa, né? Não tem jeito. A gente tá falando aqui, eu falo, a gente tá spoiled, que a gente tá no mundo, hoje em dia as pessoas reclamam das coisas, tá tudo muito fácil. Tem um voo, como você consegue ver o filme mais recente que tá passando, ficar tranquilo, que sabe que é um voo, que a galera se preocupa com você. Eu adorei. Mais alguma dica que você quer deixar pra gente? Temos algum recado final aí pro pessoal? Olha, bom, de uma parceria de longa data que a gente já tem, eu convido a todos a conhecerem os produtos tanto da Air France quanto da KLM, voem com a gente, são 2 produtos diferentes, excelentes. Nós conectamos hoje 42 frequências semanais do Brasil, seja de São Paulo, Rio de Janeiro ou de Fortaleza, direto para a Europa, e da Europa, de Amsterdã ou de Paris, para o mundo inteiro. Falando um pouquinho de Dublin, nós hoje temos uma operação muito boa para a Irlanda e convido a todos a viajarem com a gente, a embarcarem conosco e desfrutarem dos nossos produtos e serviços, não só em terra, mas também a bordo. É isso. Muito bom. Pô, muito legal, Denis. Espero ver vocês de novo aí no próximo Dublin XP, ano que vem, mais uma vez. Já, parceiros nossos aqui de vários anos já, vão levar a gente aí pro Brasil mais uma vez agora em outubro, no nosso workshops que a gente vai ter. Então, vamos comemorar centenário e vamos estar lá com vocês no Brasil também. Então, obrigado de novo, Denis. Obrigado pela equipe inteira aí, do pessoal da Air France KLM. Super parceiros. A gente, eu já falei 300 vezes aqui, eu vim de KLM em 2008, então já na minha primeira década aqui de Irlanda, já tava lá com KLM, então conheço bem o trabalho, sei quando é a diferença, voei com outras empresas, sei que é uma empresa que se preocupa com as pessoas voarem tranquilas, a equipe dentro do avião é incrível, assim, o pessoal que consegue, eu acho que um bom médico, aquele médico que não te deixa preocupado, porque ele sabe tanto das coisas que ele transforma aquilo numa coisa muito simples, e a KLM consegue fazer isso, eles têm pessoas que estão tão bem preparadas que eles transformam todo o seu voo numa coisa que parece tão simples que você fala, cara, não é possível. E eu acho que essa experiência vem de todo mundo, né? O pessoal em terra com o pessoal com a gente lá no ar também. É muito legal isso. Com certeza. Bom, a gente vai se encontrar em outubro e no próximo Dublin XP, sem dúvida nenhuma, a gente está lá como apoiador e super parceiro. A gente acredita muito no projeto de vocês. Nós desenvolvemos produtos e serviços dedicados por conta de uma demanda que vocês criaram para os estudantes, por exemplo, para as pessoas que estão indo fazer um curso, sobretudo aí na Irlanda. Legal. Hoje nós temos a opção, por exemplo, de você comprar um bilhete que você pode fazer alteração sem multa, uma vez que você está indo fazer o curso. Quantas vezes? Porque às vezes você vai fazer um curso, você quer ficar mais uma semana, ficar mais 2 semanas, passar um pouco além do período previsto, você pode fazer isso, a alteração, sem a multa da alteração, então isso é muito bom, isso. Muito positivo. A gente agora tem uma novidade também, a gente aumentou o range de idade, ou seja, agora a gente aceita os estudantes até 45 anos, que eu me lembro bem no último IWXP, isso foi um questionamento massivo, porque cada vez mais as pessoas estão indo estudar com um pouco mais de idade. Agora a gente acabou de estender isso é uma novidade que eu estou passando para você, e a gente vai divulgar isso com bastante força para que todo mundo tenha essa informação e possa viajar de KLM ou de Air France para o mundo todo. Cara, sensacional, adorei. E eu adorei essas novidades, falei, puta, é o público, porque acho que a gente quebrou esse paradigma de idade, né? Não tem mais essa coisa de, sou jovem agora, eu posso estudar, e vocês conseguiram transformar isso em um produto que é mais incrível ainda. Mais uma vez mostra que não é uma coisa, não é só mais uma empresa, né? Vocês se preocupam realmente com o que tá rolando, prestam atenção no que tá rolando no mercado, então, de novo, fenomenal. E brigadíssimo, Denis, pelo espaço, e a gente vai se ver aí em outubro, então. Com certeza, eu é que agradeço. Valeu, um abraço. Obrigado. Grande abraço. Atenção passageiros com viagem para Dublin, Irlanda. Embarque no portão 35. Tenham todos uma ótima viagem.
Mas, gente, vamos lá. Quero começar esse papo entendendo um pouco. Bom, a Fê já falou pra gente aqui, sou comissária. Eu achava... É errado falar aeromoça? É feio? Olha, não é feio falar aeromoça, mas antigamente, né, a nossa profissão começou lá com as enfermeiras, lá no avião, na década de 60. Então eram enfermeiras, depois colocaram o nome de aeromoças, né? Porque eram mocinhas, jovens, bonitas, estavam no ar. Então isso durou décadas e décadas. Só que a profissão, quando ela foi regulamentada mesmo, lá na década de 80, aí sim colocou a profissão comissário de voo. Então não existe o aeromoço, por exemplo, e nem a aeromoça, mas a gente atende, não tem problema. Inclusive a gente adora ser chamada de aeromoça, fica mais bonito. Ah, é? Olha só. Olha que legal. Eu tinha um pouco de medo, porque olha que engraçado. A hora que você falou, que eu parei pra pensar, realmente, a palavra moça é muito de uma jovem menina, né? Mas se é um rapaz, como é que fica aeromoço, né? Realmente, é uma coisa meio preconceituosa. É, o comissário, vira o comissário de voo. Só que hoje, todos são chamados de comissários e comissárias. Só que a gente ainda gosta do aeromoça, fica bonito, fica elegante. E o fetiche, né? Olha! Mas é que tem isso aí, que negócio de fetiche com uniforme, hein? Porque eu já ouvi falar já de policial, bombeiro, de aeromoça. Já ouviu falar, um amigo te falou, né? Eu vi no Wikipedia. Ah, foi. Vamos lá, deixa eu entender um pouco então. A Fê, ela é comissária / aeromoça, vai variar. Rafa, como é que surgiu sua paixão e como assim? Por que aeroportos, aviões? O que você é? Conta pra gente. Cara, é o seguinte, é uma história meio antiga, assim. Eu morava no interior de Minas, eu sou mineiro, e eu ia passar férias na capital, ia pra BH, pra casa da minha tia, e aí ela morava perto do aeroporto da Pampulha, não sei se vocês conhecem, mas é um aeroporto que tá quase desativado lá em BH, tem uma discussão muito grande se o aeroporto volta, não volta, enfim, hoje tá só praticamente com aviação executiva, mas na época tinha aviões grandes da Varig, da Rio Sul e tudo mais que pousavam lá, e minha tia me levava toda tarde lá pra passear, que eu pedia pra ir lá pra ver os aviões. E, cara, eu achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, eu adorava aquilo, era meu passatempo favorito. E isso foi crescendo, assim, dentro de mim, e acabou que eu enveredei, depois na hora de escolher o que ia fazer na faculdade, fui fazer turismo, e sempre tive a questão da aviação nos meus estudos, fui fazer mestrado, doutorado, tudo nessa área depois. Então, foi uma coisa meio natural, assim, que foi acontecendo e chegou aonde está hoje, no Papo de Aeroporto, e eu sou professor universitário também, na área de turismo e aviação, transportes e tudo mais. Pois é, eu acho incrível como vocês têm realmente a paixão. E como é que foi pra você, Fer? Você sempre foi comissária? Você começou sendo, sei lá, uma advogada e virou comissária? Como é que é? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma das pouquíssimas comissárias que dizem que não era o sonho ser comissária. Não era o meu sonho ser. Porque todas dizem, pô, já foi meu sonho. E realmente é um sonho de criança, né? Assim, foi algo natural, assim, de muitas meninas, muitas mulheres. Só que na minha época era meio grana mesmo, assim. Eu tinha terminado a escola, eu não sabia o que fazer na faculdade, todas as minhas amigas já sabiam o que queria fazer, e eu trabalhava no shopping. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu posso fazer e tudo mais. Até que minha mãe ofereceu para um irmão meu, que ele é poliglota, falou assim, olha, vai fazer um curso de comissário, você vai se dar bem. E ele não gostou, né? Ele, não sou muito inteligente para isso. Aí eu falei, eu gostei disso daí, viu? Deixa eu ver isso daí. E aí, eu com 18 anos, eu fiz o curso, amei, me apaixonei pelo curso e depois de 2 anos eu fui conseguir uma entrevista numa companhia aérea. E pra mim o mais legal foi porque, assim, na entrevista o pessoal botava um terror, né? Eu achava que eu nunca iria entrar numa empresa aérea assim. No caso, a mais conceituada na época era a TAM. E eu, não, as meninas são super lindas, são maravilhosas, elas são impecáveis. E eu trabalhava em loja de surf, gente. Usava roupa surfistinha, era mais tranquila, né? Suavinho. Ou seja, totalmente seu estilo, né, aeromoça? Aí eu falei assim, aí daí o que me levou mesmo pra aviação na entrevista foi a minha genuidade, porque eu cheguei lá e eu falei, olha gente, eu trabalho no shopping center, que eu acredito que mais tem a ver o atendimento ao público, eu já atendo ao público há muito tempo, e foi isso, gente, foi o atendimento, foi as pessoas que eu vi ali
ali uma chance de me tornar comissária, né? Aham. E foi muito legal, porque assim, até hoje eu aprendo com pessoas, com diversas personalidades. É muito legal. Essa parte pra mim é a mais incrível do voo. As pessoas são diferentes, as pessoas são imprevisíveis. Quem a gente acha que vai agir de uma tal forma, age de outra. É muito legal. Vocês ficam de olho nos passageiros, assim, quando eles vão entrando aquele olá, boa tarde, já vai já. O pré-julgamento ali, né? Com certeza. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é nenhum... pode ser um pré-julgamento, né? Mas dá muito certo. Então, quando o passageiro tá entrando e nós estamos falando pra vocês, olá, bom dia. Eu sei que você é um estudante que você tá indo viajar de intercâmbio. Nossa! Não, você... Sabemos? Olá, tudo bom? A gente sabe que é um executivo. A gente sabe que é um passageiro de primeira viagem que não conhece o avião, não conhece, por exemplo, o toalete. Então, a gente dá atenção diferenciada para cada um desses passageiros. Mas, realmente, esse pré-julgamento, a gente faz sim, assim, é natural, né? É natural, a gente trabalha com ser humano, então a gente tá o tempo todo analisando, o tempo todo tentando, assim, prever o que pode acontecer. Se pode acontecer alguma coisa boa ou ruim para a segurança do voo. Já tem que dar uma olhada se tem alguém bêbado, né, Fê? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa bêbada, ela não pode entrar na aeronave. Então, a gente já fica de olho se a pessoa tá bem. Uma pessoa que chega muito nervosa, a gente tenta acalmar ela. Se você voa de KLM, você fica bêbado porque você tem vinho à vontade lá, né? Pois é, gente. Vocês sabiam que, por exemplo, o álcool, ele eleva 3 vezes mais lá no ar? Olha aí. Quem quer fazer um esquenta, vai de avião. Faz um esquenta. Pega uma ponte aérea. Provavelmente que a ponte aérea hoje em dia não tem mais bebida alcoólica, né? Um código de conduta aí pra demonstrar que você é uma pessoa que já marinheiro de velha viagem, que vai deixar o comissário mais tranquilo? Vai deixar Olha, pra quem vai se tornar comissário de voo, gente, existe uma característica que todos os comissários têm, que é resiliência e paciência, né? Além de tudo, o pessoal fala empatia pelo próximo, mas eu creio que a resiliência e a gente lidar com os conflitos dentro da aeronave primordial para quem quer seguir muito tempo na carreira. Eu vou há 9 anos e eu sou uma das mais novas da empresa. A empresa onde eu vou, os comissários, pilotos, eles têm 20 anos de carreira porque tem muita resiliência e muita paciência. Caraca, sabia disso não. Mas olha aí, você comentou sobre a primeira companhia aérea que era de glamour da época, não entregou sua idade, porque se você falasse Varig, aí eu ia falar, isso aí é... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá, as comissárias... Essa é a aerovelha. Exatamente, Rafa. As comissárias já não são chamadas de aeromoças, mas de aerovelhas mesmo. Tem umas companhias aéreas americanas aí que só mandam aerovelhas pro Brasil. Impressionante. Nossa senhora, tem que eu sei. Deixa eu entender, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo de aviões, aeroportos. Foi bom aprender um pouquinho de vocês. Aprendi já algumas coisas, quero depois tirar mais dúvidas. Mas vamos começar pelo básico, né? Porque o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, geralmente, ou ele vai ser um viajante de primeira viagem, ou ele vai ser um viajante internacional de primeira viagem, porque tem uma diferença, às vezes o cara fez ponte aérea Rio-São Paulo, né? Aí é meio café com leite, né? Você pega o avião, você aprende uma coisa ou outra, mas voar internacional é bem diferente. Você, primeiro, provavelmente vai falar em inglês dentro do avião, você vai ter algumas outras regras, a questão de, né, o que você pode levar, não pode, deve dar uma mudança também. Então, eu queria entender, primeiro, qual que é a maior diferença, primeiro, de aeroportos e voos nacionais e internacionais, para quem nunca voou? Seguinte, eu acho que no nacional, como você falou, é tudo mais básico, né? Mais café com leite mesmo. Então, até a própria inspeção de segurança que a gente passa, ela é mais básica, né? O Brasil permite, por exemplo, algumas coisas que lá fora não é permitido, ou que para voos internacionais não é permitido, como, por exemplo, a questão do transporte de líquidos, né? Então, quando você vai viajar para fora do país, cada recipiente líquido pode ter no máximo 100 ml, tem que estar dentro do saquinho transparente, enfim, tem toda uma regra que para voo internacional não precisa. Além disso, sempre que a gente também vai fazer voo internacional, a gente passa pela Polícia Federal, né? Então, tem que ter ali o passaporte, mostrar para a polícia para poder comprovar para a polícia que tá tudo em dia, que você não deve nada para a nação, que você não está sendo procurado pela polícia, né? Então, isso é importante. Quem estiver sendo procurado pela polícia aí, saiba que vai ser barrado na hora de sair do país, porque eles vão verificar tudo isso. Basicamente, eu acho que tem essa questão dos trâmites, né? E tem algumas coisas muito maravilhosas, como, por exemplo, poder comprar
comprar no free shop, né? Então, quem aí não gosta de dar aquela passadinha no free shop e comprar os produtos ali com desconto? Com desconto porque até eu, Rafa. No free shop não tem a cobrança de impostos, né? Então, por isso que é mais barato comprar no free shop. Eles não colocam um preço mais alto só pra tirar os impostos e dar aquela miguelada? Eu acho que não. Inclusive tem uma empresa de free shop aqui no Brasil, que opera em alguns aeroportos aqui, dos maiores aeroportos no Brasil, que ela até tem uma campanha ela cobre o preço, né? Então, se você viu um preço de um perfume lá no aeroporto de Londres, ele tava X, e aí aqui ele tá 2X, você apresenta que lá tava X e eles cobrem o preço aqui. Olha aí. Então isso é coisa que pouca gente sabe, inclusive. Olha só, boa. Posso fazer uma pergunta específica sobre o passaporte? É só pra que você tinha comentado que as pessoas, que o guarda pega lá o seu passaporte, vai ver o que aconteceu no seu histórico. Guardinha. o guarda da imigração. O guardinha de trânsito. E se você, por exemplo, se você for preso um dia e aí daqui 10 anos você for viajar, o seu histórico completo fica pra sempre lá ou depois de tantos anos vai, tipo, limpando, tipo o Serasa, que a cada 5 anos sobe? Tipo, Serasa é muito bom. Tem gente devendo coisa aí. Pois é, estranha a pergunta, né? É que uma vez perguntaram pra gente justamente um negócio desse. A pessoa tinha sido presa e fazer uma viagem internacional, achou o nosso site e mandou uma pergunta perguntando se ela poderia viajar com esse histórico. Caramba. Olha, eu acho que o histórico fica lá, né? Porque o sistema da Polícia Federal vai trazer todo o histórico da pessoa. Agora, se a pessoa foi presa, cumpriu pena, não tá devendo nada pra ninguém, então não tem problema pra se preocupar, né? O cara vai ser liberado, a não ser que ele, sei lá, tenha fugido da cadeia e não sei, aí é complicado. Exatamente. Você não pagou seu boleto do condomínio. E pra você, Fê, que tá lá dentro do avião, né, vendo as pessoas, muda alguma coisa pra vocês enquanto comissários? Vocês têm alguma coisa diferente quando vocês vão fazer um voo internacional, na hora de apresentar documentos também? Sim, assim, nós temos praticamente as mesmas demandas que o passageiro. Só que, por exemplo, compras a gente não pode fazer, nós não temos cotas. Então, por exemplo, o passageiro que vai sair aí pro exterior, ele tem uma cota de $500 para poder passar no aeroporto, para poder comprar, não do duty free, tá? Mas assim, foi para os Estados Unidos, foi para Miami, foi para Orlando, foi para Europa e fez uma compra gigante, comprou aparelho celular, enfim. Ela tem uma cota, quando ela voltar aqui para a Receita Federal, de $500. Comissários, tripulantes do voo não tem cota. Então essa é uma grande diferença, assim, que pode prejudicar. Por exemplo, a gente pode até passar, né? Falar, não, eu vou comprar uma coisinha, porque eu não sou de ferro, né? Passei 2 dias lá em Miami, né? Mas, quando volta, se a polícia para o tripulante sim, viu, galera? Não é só passageiro, não. Mesmo fardado... Mentira. Sim, mesmo fardado, mesmo com crachá, eles param sim. Caraca. Por isso que não pode arriscar, porque é teu emprego, né? Sim, sim. Nossa, eu sempre vejo moças andando lá com o uniformezinho lá fardado, né, no caso. E eu sempre achei que fosse, tipo, brother, assim, dos guardas, sabe? Tipo, num... Parece brother mesmo, dá um salve ali, sabe aquela levantadinha de mão? É sempre tão imponente, assim, a pose, né, dos funcionários das aeronaves. Eu acho super bonito. Exatamente, mas pode até tentar, viu? Porque se a pessoa ainda estiver levando um iPhone, um computador, um notebook, né? Aí sim, a pessoa ainda tenta, faz de tudo pra passar desapercebido. Assim, é que na real, eles às vezes, né, eles podem saber que a gente, mas de regra, via de regra, não pode. Entendi. Mas na prática, a teoria pode virar outra, mas se pegar, ferrou. Esses dias eu tava assistindo aquele programa na televisão do aeroporto de Guarulhos, né, a área restrita, e daí eles estavam pegando uma comissária de uma companhia aérea americana, que eles já estavam de olho nela, porque já era a 2ª ou a 3ª vez que ela estava entrando com mercadoria e tudo mais, e aí deram uma chamada nela, o pessoal da Receita deram uma bronca nela, assim, bonita, e fizeram ela, na verdade, reteram tudo que ela estava trazendo com certeza dos Estados Unidos e deram uma bela chamada nela.
Essa perdeu o emprego, bebê. Caí, não sabia não. Mas então, vê, aqui, ó, segredinho pra gente... O que é uma coisinha... Não vou falar que é errado, mas né, não vou culpar nenhum comissário, mas o que é uma coisinha que fala, meu, a gente dá uma escapadinha ali, faz isso aqui, alguma coisa que não seria bem vista aos olhos do passageiro? Tem alguma coisa que é meio comum que vocês fazem, assim, não? Olha, eu vou te falar, não vou nada, viu? Porque o nosso primordial mesmo é a segurança. Então, assim, não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar, não dá pra... Não tem algo que nós possamos fazer sem o... O que a gente pode fazer? No mais é comer um lanchinho do passageiro também, uma bandeja que ficou... Não o resto, né? Não sobra, jamais. Mas, por exemplo, o avião tinha capacidade para 200 passageiros e sobraram 30 bandejas, porque 30 passageiros não apareceu, porque a refeição vem bem contadinha. Ah, é? Né? Vem contadinha mesmo. E eu posso pegar um lanchinho, uma frutinha, guardar comigo, falar, esse lanchinho eu vou levar pro meu filho, sabe assim? Sim. Mas no máximo isso. Ô, Feira, eu já ouvi dizer que às vezes a gente pede uma refeição extra e aí os comissários falam que não tem mais, mas na verdade ele tá lá comendo a nossa refeição. É verdade isso? Olha, quem falou isso? Olha, eu nunca presenciei isso. Gente, até porque embarca a refeição para comissários e para os pilotos. E a refeição, olha, é um pouquinho melhor ainda do que a dos passageiros, olha viu? Aí. Então, assim, só se o comissário tiver com muita fome, mas... Segredos revelados. Olha, da próxima vez eu vou pedir a refeição de comissário, inclusive. Como é que faz? Qual que é a palavra-chave? Porque assim, gente, tem muitos comissários dentro da aeronave, então um comissário ou 2 comissários, eles ficam só responsáveis pela comida, não são todos. Então, esse responsável, ele não pode deixar faltar para o passageiro. Então, a gente não pode pegar uma refeição e comer e, faltou para o passageiro que se dane. Não pode isso. Então, nós temos a nossa e é só quando, assim, finalizou o voo mesmo, acabou o serviço de bordo, e aí sim a gente pode pegar alguma coisa, porque, gente, assim, no avião joga-se muita coisa fora. É o desperdício total. Sério? E isso é triste de ver. Uhum. Mas por quê? Porque não pode guardar nada. A gente não pode guardar nada, não guardamos nada, nem copo, guardanapo. Por exemplo, sabe aquelas manteiguinhas que vocês vão em hotel e aí tem que você pode comer? Que sempre vem numa caixinha, assim, né, no avião. Sempre vem numa caixinha pequenininha, isso, uma pequena porção, vai tudo pro lixo. Mesmo fechada? Mesmo lacrada, fechada. Não, vou começar a levar embora. Gente, sabe aqueles potinhos de Danúbio? Aquele queijinho cream cheese? Vai tudo pro lixo, não pode retornar. Eu já ouvi dizer que é por conta da pressurização, é isso mesmo, Fê? Que pode alterar alguma propriedade do alimento? Ah, deve ser, né? Vou falar que é por causa da Anvisa. A Anvisa fica bem em cima, galera. Por mais que, por exemplo, vocês vão fazer um voo internacional, a aeronave é brasileira. Então a Anvisa que vai checar aquilo ali quando você retornar ou se receber alguma denúncia porque a pessoa teve uma infecção alimentar, por exemplo. Então a Anvisa fica em cima. Tem uma curiosidade, acho que a FIA pode confirmar, pelo menos vai ter sempre 2 pilotos, né, na cabine, e eles obrigatoriamente têm que comer comidas diferentes, né, Fê? Exatamente. Porque uma comida pode estar contaminada, por exemplo, com alguma coisa, e aí se os 2 comerem essa mesma comida, os 2 passam mal, por exemplo, morrem envenenados, e aí quem é que vai pilotar o avião? Então, obrigatoriamente, eles têm que escolher comidas diferentes. Mas é puramente por morrer envenenado ou porque às vezes o cara dá uma dorzinha de barriga, não pode judiar dos 2, né? É, por infecção, eu acho, qualquer coisa assim. Exatamente, é por segurança. E quem tem prioridade de escolha, será? É sempre o comandante. Claro, né? O cara tem mais estrela, o piloto mesmo, né? O copiloto, ele tá ali, só pega a comida secundária. Exatamente. O copiloto, ele pega a comida que o comandante não quis. O comandante quis franguinho, então o copiloto vai ficar com a carne. Agora, deixa eu perguntar aqui, pra gente voltar um pouco no nosso... A gente tá fazendo voo internacional aqui, então a gente viu que tem algumas diferenças aí. O Rafa comentou da coisa do 100 ml. Eu sei que quando você vai... Vamos deixar o pessoal esclarecer aqui, pessoal. Como é que funciona? Você foi lá, mostrou seu passaporte, eles emitem um bilhete de embarque, coloca aquela etiquetinha na sua mala vai provavelmente direto pro destino, mesmo que tenha uma conexão. Beleza, aí você vai passar pela parte da raio-x ali, né? Que você vai cruzar pro lado de embarque, a área de portão de embarque. Aí tem que tirar
sapato tem que pôr o celular pra fora, o computador tem que ficar numa bandeja separada, não pode ter mais CML. Tem que quase ficar pelado, né? E aí eu queria entender assim, beleza, eu entendo do tênis, porque às vezes tem muita camada de coisa que o raio-x vai querer apitar, mas por que o computador tem que ficar numa outra tábua? Por que tem menos de CML pode, mais não pode? Porque se eu for trazer uma gasolina com uma bomba, CML dá o suficiente, né? Pois é, Edu. É o seguinte, a história do notebook tem duas justificativas, né? Uma delas é que em um notebook só, ele tem muitos componentes numa área relativamente muito pequena. Então pode ser difícil determinar se tem algum tipo de explosivo escondido dentro do equipamento, porque o negócio chega num nível que as pessoas podem esconder explosivo dentro do próprio equipamento. E eles podem, inclusive, às vezes pedir para o passageiro ligar o notebook, né? Porque se o notebook não ligar, aí tem alguma coisa estranha, pode ser que tenha alguma coisa escondida ali dentro. Outro motivo é que a maioria dos equipamentos que a gente tem hoje nos aeroportos, eles geram uma imagem ali para o operador, que é uma imagem bidimensional daquele objeto que está passando pelo raio-x. Então, esses notebooks, quando eles estão dentro da mala, dentro da mochila, eles dificultam a visão de outros objetos que estão na mala, sabe? Então, pode ser que ele esconda algo que está atrás dele dentro da mala, por exemplo, sabe? Só que hoje a gente já tem equipamentos que são mais modernos, e principalmente no exterior. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem ainda esses equipamentos que eles funcionam como tomógrafos, igual de hospital, e eles geram imagens tridimensionais. E aí, nesse caso, não precisa retirar o computador, que a imagem fica muito mais nítida, né? E também vale lembrar o pessoal que raio-x não estraga computador, tá? Pode passar o computador normal pelo raio-x, que não tem problema. E é verdade que o raio-x deixa ver a pessoa pelada? Que falaram isso, né? Que virou uma polêmica uma época. Então, tem não esse raio-x em si, mas tem hoje equipamentos que fazem um scanner da própria pessoa, né? E aí, na verdade, acho que você não vê exatamente pelada, você vê por dentro, né? Você vê os órgãos, enfim. E aí a ideia é para ver se a pessoa ingeriu, por exemplo, alguma droga, né? Alguma coisa assim. Hoje as pessoas ou ingerem ou inserem também lá por baixo, sabe? Então tem de tudo. Mas tem um que olha por dentro do corpo, que eu tinha visto um que ele mostra, tipo, a silhueta, pra ver se tem alguma coisa encostada, assim, uma arma embaixo da roupa, sabe? Tem hoje equipamentos mais modernos que dá pra você ver por dentro. Mas são poucos aeroportos que tem isso ainda. Deve ser em Dubai, né? Dubai tem tudo. Caraca, que maluco. Então, beleza, você passou, você tem aquela checagem, aí, claro, né, tem aquela checagem randômica que acontece comigo quando eu tenho barba comprida e tô sozinho. Sempre randômico, que cara de suspeito nenhum. E beleza, passou, vai ter bilhete de embarque, pelo portão de embarque. Como é que é? Como é que o pessoal acha que não pode fazer mais nada? Mas na hora que você entrou, tem uma vida lá dentro, né? Tem um shopping praticamente, você pode fazer um monte de coisa. Pois é, tem muita coisa, né, Edu? Hoje, principalmente nos aeroportos internacionais, eles são um verdadeiro mundo, né? Então, hoje tem muita coisa para fazer nos aeroportos. E até esse foi um dos objetivos que eu quis criar o Papo de Aeroporto, porque a gente sempre ouve as pessoas falando, aeroporto é lugar chato, não tem nada para fazer, é um lugar estressante, quero passar o mais rápido possível pelo aeroporto. E eu, por outro lado, defendo que se você tiver as informações ali corretas, você vai encontrar o que fazer, você vai poder ter uma experiência melhor no aeroporto. Então, começa pelo próprio free shopping, né? Se a gente está falando de um voo internacional, você já pode gastar um tempo ali fazendo compra, ou mesmo que não vá fazer compra, você pode ali pesquisar preço, enfim, tem várias... Não só tempo, né, Rafa? Não só gastar tempo, mas gastar todo o seu limite do cartão de crédito ali no free shop, né? Você falou aí, Rafa, você me lembrou, porque justamente acho que tem um pouco a ver com o que você deve fazer também no papo de aeroporto, que é essa coisa de não ter o que fazer no aeroporto. Às vezes não é nem questão de não ter, as pessoas estão matando o tempo, né? Só que eu vejo, às vezes, como um tempo super produtivo pra mim, porque é um tempo que eu tenho pra mim, que nem vai me distrair, que eu consigo achar um cantinho, sabe, às vezes trabalhar, às vezes fazer um vídeo, às vezes eu gravo um monte de vídeo dentro do aeroporto mesmo, que é mais fácil. Exatamente. Acho que tem muita gente também que vai pro aeroporto e tá atrasado, por exemplo. Às vezes eu tenho muito essa impressão que, tipo, é uma correria, porque tem que, sei lá, pegar conexão rápido, ou você chegou muito perto do horário do voo. Então, já aconteceu nos últimos 2 voos que eu peguei, um pra ir pra Irlanda e um pra ir pro interior de São Paulo, eu cheguei um pouco antes ainda, tipo,
mais de 1 hora antes do horário do voo, do horário que eu tinha que estar lá, né, pra chegar no portão. E aí eu pude ir com calma, ver o que tem no aeroporto de Congonhas, por exemplo, que eu nunca tinha olhado no saguão embaixo, o que tem. Aí eu fui lá, tomei um café, nunca tinha parado com calma. Ou se não, ir lá no aeroporto de Guarulhos explorar mais o que tem de loja. Então essa questão do tempo, acho que pra mim fez bastante diferença, que às vezes o povo tá, né, só na correria. Tarcísio, o aeroporto de Congonhas, por exemplo, tem várias obras de arte, mas a gente não sabe, as pessoas não conhecem, e isso às vezes também não é muito bem colocado no aeroporto, sabe? Mas tem várias obras de arte, é um aeroporto histórico, o aeroporto de Congonhas. Então, por isso que eu falo que é falta de... Você entra, sobe a escada correndo e acabou, né? Exatamente, sobe aquela escada ali no saguão principal correndo e acabou. Por isso que eu falo que é falta de informação, sabe? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um cartão de crédito que dá acesso a uma sala VIP, mas ela não sabe que o cartão de crédito dela dá acesso a uma sala VIP, sabe? E é isso, o tempo pode ser muito mais produtivo. Se você vai para uma sala VIP, por exemplo, pegar seu computador, vai trabalhar, vai ler um livro, vai comer alguma coisa, enfim. Ô, Rafa, e tem gente que perde o voo fazendo distraído aí nessa hora também, né? Tem gente assim, gente, é muito engraçado. A pessoa fez o check-in, ela despachou a mala, e aí a gente tá lá dentro do avião esperando que os passageiros cheguem pra gente finalizar, fechar a porta e voar. Aí eles começam a anunciar um passageiro que já despachou a mala, que era pra estar ali na fila, era pra estar dentro do avião, e a pessoa não tá, ou seja, ela perdeu, ela teve a capacidade de perder o voo dentro do aeroporto. Eu vou dizer que isso já aconteceu comigo. Cara, mas, Fer, isso aí eu tenho que falar que, puta que pariu, viu? Eu já passei raiva com essa malucada aí. Porque, pô, eu tô lá no avião quieto, de repente tá um avião parado, ninguém se mexe. Ou às vezes aquele busão que vai te levar pro avião, aqui também eu vou perguntar sobre isso, porque eu acho desnecessário esse busão, eu preferia andar a pé. Fica essa galera esperando aí, tipo, tá esperando um passageiro que não chegou ainda, e aí dá, tipo, 20 minutos. Então, o passageiro não chegou, a gente vai ter que tirar a mala dele, vai ser mais 20 minutos, senão ficar aqui parado. Exato. Nossa senhora. Mas é por segurança, viu? Eles retiram a mala, acho que vocês podem responder melhor, né, Rafa? Eles tiram a mala pra segurança do voo. Não, beleza, mas tinha que tirar o cara, deu a hora, fechou a porta, meu amigo. Você não entrou, já era. Sua mala vai explodir automaticamente, a gente vai jogar ela no meio da pista, mas... Então, é muita paciência esperar o cara. Mas e se ele fez isso com a intenção? A questão é que o pessoal espera o passageiro pra não atrasar, pra não ir buscar a mala dele, porque às vezes o passageiro, na hora que fez o anúncio, ele em 5 minutinhos, menos de 5 minutinhos ele chega. É verdade. A intenção é essa. Aí o cara não chega, aí tipo assim, a última alternativa é ter que tirar a mala. Imagina ter que tirar a mala naquele porão, com dezenas, centenas de malas, e vai procurar. Tem que olhar uma por uma, praticamente, né? Uma por uma, pra olhar a etiqueta com o nome do bonito, senhora, né? Pra não falar outro nome. E vai pra onde essa mala? Vai pro lixo? Vai pro explode? Fica no aeroporto, vai lá pro um lugar que chama LL. Por exemplo, quando vocês perderem mala, quando vocês estiverem voando, vai no LL, que é um achados e perdidos de mala, e vai estar lá. Inclusive pode ser que o objetivo do cara seja implantar a mala dentro do avião, né? Não necessariamente ele vai embarcar, de repente ele despachou uma bagagem com explosivo e aí ele quer que aquela mala vá, né? Exatamente. Ou um contrabando que alguém vai pegar. Ou uma mala com uma outra pessoa lá dentro, né? Uma pessoa ilegal tá lá dentro. Exato. Nunca se sabe. Exatamente. Que tenso, né, gente? Por isso é tudo... A aviação sempre fala de segurança. Por isso que os aeroportos, desde aeroporto, avião, tudo mais, a operação toda fica em cima, porque, gente, a gente carrega cada maluco que vocês não têm noção. É gente do mundo inteiro. Então, tanto tem gente do bem, né? E tanto tem gente do mal. A gente consegue ver ali como existe gente de tudo quanto é tipo. Caraca, deve ser maluco. Tem uma curiosidade. Vocês sabem por que hoje em voo internacional a gente só pode levar 100 ml de líquidos, embalagens individuais de até 100 ml? Eu tinha perguntado isso daí, eu não entendi. Porque você não pode juntar um monte de coquetel molotov de 100 ml cada um e fazer uma mega bomba? Pois é. Então, a história é curiosa, né? Lá em 2006, aconteceu essa história. Um homem britânico de Birmingham
Birmingham. O nome dele é britânico, mas o nome dele é Ahmed Ali. E acreditava-se que ele mediava aí uma conexão entre conspiradores, terroristas e o grupo da Al-Qaeda. E aí esse cara já estava sendo observado pela polícia, e aí ele resolveu fazer uma viagem, e aí eles abriram a bagagem dele, e aí vocês não vão acreditar no que eles encontraram dentro da bagagem do cara. Alguém tem uma ideia? O quê? Não tenho. Um desodorante com mais 100 ml. Não, eles encontraram... Refrigerante. Eles encontraram saquinhos de suco em pó da marca Tang, sabe o Tang? Sim. Ele tava vindo do Brasil. Eles encontraram Tang e um grande número de baterias junto com os saquinhos de Tang. Meu Deus. Então tinha pó e baterias, e aí isso despertou um alarme entre as autoridades. E depois disso, mais tarde, eles descobriram que esses caras de fato estavam construindo dispositivos de bomba usando garrafas de bebida, e eles planejavam detonar isso em aviões. Olha! Caraca. Então isso surgiu daí. Caramba! Ele era mais 100 ml isso aí? Como é que é? Na verdade, não tinha aí uma medida especificamente. A questão do 100 ml veio depois. Inicialmente, por alguns dias, eles proibiram geral de trazer líquidos a bordo. Não podia levar líquido a bordo nenhum na Inglaterra, principalmente. Depois, eles entenderam que dava para colocar uma restrição de 100 ml na quantidade de líquido. E hoje, por exemplo, quando a gente vai para fora, a gente pode colocar, né, no máximo 100 ml num saquinho plástico que vai até 1 litro, né, que pode ser um saquinho 20 por 20, por exemplo, que cabe ali até 1 litro. E eles falam que essa restrição de 100 ml especificamente é porque é muito difícil rastrear líquidos e determinar se é uma ameaça ou não. Então, eles entendem que 100 ml é uma quantidade que talvez não fosse fazer tanto estrago. Na verdade, é mais ou menos isso. Não vai quebrar a janela ali e explodir a militagem do avião, né? Vai matar o cara que tá do lado, mas é uma pessoa só. Exatamente. Não é uma quantidade que vai colocar o voo em um risco tão grande assim. Então, eles entendem dessa forma. Agora, para voos aqui no Brasil, a gente pode levar recipientes de até 300 ml e máximo de 4 recipientes por pessoa. É o Brasil. Esse é o Brasil. Então, a gente pode levar 1,2 kg de líquido, basicamente, a bordo. Caraca, velho. Ai, gente, tem lá no interior de São Paulo, tem um refrigerante muito popular lá, que é uma tubaína de uma marca específica, Funada. E aí o povo da capital vai lá no interior visitar a família, e quando volta, eu já vi várias vezes esse caso, eles passam no raio-x e tem uma garrafa de 2 litros de refrigerante dentro da mala, pra levar na bagagem de mão. E eles falam assim, é tubaína, pode levar. Gente! Beleza, né? É muito do interior, é aquele aeroporto microscópico, tem um portão só, sabe? Muita confiança, né? Vai lá, leva refrigerante. Muita confiança. É uma licença cultural, né? Exatamente. Né? Beleza, tá vindo de lá, vale, né? Não tem como errar. Sabe? Não tentem levar um refrigerante de tubaína pra Europa, pelo amor de Deus. Só se for despachado. Tô indo pra Dublin fazer intercâmbio, preciso levar meu refrigerante. Tem que levar o refrigerante pros meus amigos brasileiros que estão lá, com saudade, né? Exatamente. Começa tudo isso. A minha pergunta era sobre animais. Quando os animais são despachados nas casinhas, se eles vão junto com as malas ou em um compartimento especial. Olha, fica tranquilo que é junto com as malas. Que beleza. É aquecido o ambiente das malas? Não, mas assim, tem lá é um ambiente, chama porão book, ele é um porão especial. Então lá são para cargas vivas. Então lá tem ar-condicionado, tem oxigênio, para os bichinhos respirarem, né? Que bom. Eu falei ar-condicionado, mas digo assim, é aquecimento para que eles não congelem lá durante o voo. Então, quanto a despachar, Porque a minha mala sempre chega geladinha. Quando... Mas gelada e molhada, né? Chega igual bandeja de restaurante. É verdade. Mas quando você for despachar seu animalzinho, existe um compartimento lá especial para eles, que é de carga viva, que aí pode carregar qualquer tipo de animal, né? E aí sim, chega tudo bem, chegam são e salvos. Ufa. Vou aproveitar então e fazer outra pergunta pra Fernanda. Eu tenho justamente umas perguntas sobre comissários de bordo. Quando vocês vão fazer aquele treinamento, se tem mesmo aquele negócio de ficar dias na mata, que eles falam que existe. Legal, olha, a gente fica assim, viu? No treinamento inicial você passa 2 dias, você pode passar numa floresta, numa selva, depende da escola, né, que vai te colocar, e você fica
vai fazendo vários treinamentos práticos, por exemplo, como construir um abrigo, você sinalizar chamadas de emergência, por exemplo, chamadas de emergência, fazer sinalização de emergência, por exemplo, a aeronave caiu numa floresta, numa mata fechada. Então a gente tem equipamentos na aeronave para, por exemplo, cortar as plantas, cortar a árvore, por exemplo. A gente tem equipamento lá para isso. Então a gente pode desmatar o local, a gente pode pegar os nossos equipamentos de emergência para sinalizar com fogo, com fumaça, com foguetes pirotécnicos, né? E aí o treinamento ele serve para a gente aprender a manusear aquela gama gigante de equipamentos. Então, nessa, sim, tem uma galera que desiste porque não aguenta. E eles reduzem um pouco a comida. Eles fazem uma simulação de sobrevivência mesmo. Então, reduz a água, reduz o alimento, joga o pessoal no mar. E aí o pessoal tem que... Não precisa saber nadar, porque eles colocam colete salva-vidas. Mas você precisa... E testa se funciona já, né? A inflada. Como? Já testa sim. Exatamente. Ô, Fê, vocês têm que aprender... Eu também não sei se isso é lenda ou não, né? Mas eu imagino que você falou desse treinamento. Vocês têm que aprender o básico de pilotar um avião pra saber o mínimo, sei lá, de pousar se o piloto desmaiar? Olha, nós não aprendemos isso, viu? Isso daí é lenda. A gente não aprende a pilotar avião. Porém... Se acontecer alguma situação, a gente sabe cortar os motores. Nós sabemos cortar os motores sim, só isso. Puxa o fio vermelho, né? É basicamente... Corta com alicate o fio. Se explodir. Exatamente, por exemplo, um vazamento, corta. E os motores, pra gente poder fazer... a gente faz isso pra poder fazer uma evacuação de emergência. Aí a gente tem que tirar os passageiros de uma aeronave, por exemplo, em 90 segundos. Isso é qualquer avião, viu? Caraca. Desde o avião que tem aí 144 passageiros até um avião que tem 350 passageiros. Eita. Mas assim, na mesma proporção que aumenta a quantidade de passageiros, aumenta a quantidade de tripulantes também. Então todo mundo tem que entrar em ação e evacuar a aeronave em 90 segundos, que é o tempo aí do protocolo de emergência. Entendi. Agora, aproveitando que a gente tá falando de segurança, porque o pessoal, na questão de segurança, né, do medo de voar e tal, a gente, isso assim, é estatístico já, não é achismo, né? É mais seguro você voar de avião do que você dirigir um carro, por exemplo, né? O carro você tá dando pra uma pessoa totalmente incapaz que fez uma aula de meia aula de motorista lá, fez um teste teórico achando que aquela pessoa pode dirigir uma máquina de 4 pessoas. É muito mais perigoso do que um cara que fez horas de voo e tá num avião que tem mega sistema de segurança, né? E assim, todo ano tem treinamento aí pro pessoal também, né? É anual o treinamento. Exato. E eu ia comentar justamente isso, que é uma coisa que eu aprendi, aí você me corrige, que muitos dos processos do próprio piloto ainda são muito manuais, não porque não tem tecnologia para fazer aquilo automatizado. Tem tecnologia que faça isso automatizado, mas é para manter eles, né, sempre em constante, digamos, treinamento, né, de repensar, fazer o checklist deles, de passar item por item e tal. Então tem muita coisa que é muito manual ainda, né, num voo, propositalmente para o piloto estar consciente do que ele tá fazendo, não confiar 100% na máquina, mas é o que você falou, tem constante treinamento, e fora que eu queria até perguntar se teve alguma situação mais perigosa que você passou, mas morrer você não morreu porque você tá aí com a gente, né? Teve alguma situação mais perigosa que você já passou? Eu morri e voltei. Brincadeira, gente. Não, olha... Porque as máscaras caíram, né, por exemplo. Nunca, assim, eu vou te falar que acho que eu vou até hoje, porque... Assim, comigo foi bem tranquilo, só turbulência, nunca tive turbulência severa, nunca nenhum passageiro morreu comigo a bordo. É muito engraçado, vou te falar que meus voos são bem tranquilos, assim, são bem tranquilos. E uma coisa, a turbulência não é uma coisa ruim, na verdade, né? O fato de ter uma turbulência, que geralmente o piloto sabe que tá vindo uma turbulência, fala, gente, vai dar merda, vai dar uma tremida aí, mas é meio que a aeronave ela é preparada pra isso, né? Chacoalha igual uma liquidificador, mas é preparado pra isso. Né? Exatamente. É que às vezes eles não conseguem prever a turbulência, eles chamam de turbulência de céu claro. O céu tá lá, tá bonito, e aí ele não consegue ver no radar, não aparece no radar. E aí a gente passa numa frente que aí chacoalha o avião mesmo. Por isso tem que ficar de cinto, né, aliás, dentro do voo. Exatamente. E daí, quando eles conseguem verificar a turbulência
turbulência no radar, eles desviam. E mesmo para desviar, às vezes balança um pouquinho, mas não tanto quanto se passasse dentro da turbulência. Sim. E outra coisa que é engraçado, que eu lembro que aconteceu comigo num voo, parecia que eu tinha caído de um... Sabe aquela torre do elevador que cai? Faz, você tem aquele frio na barriga? Eu falei, caralho, a gente tá perdendo altitude, vamos morrer. Aí o comissário falou, então, a gente perdeu aí uns 3 metros de altitude só que parece que você teve um desespero, assim, sabe? Tipo, faz aquela caída, e não é tão agressivo quanto parece que é, né? Mas acho que a impressão de quem tá lá dentro é terrível. Exatamente. É uma sensação de falar, E, Rafa, a gente tava falando sobre segurança, né, e medo de voar, porque o pessoal fica com medo de voar. Acho que muita gente fica com medo das coisas quando ela não tem controle, né, quando ela não consegue ver o motorista, não consegue, no caso, ver o piloto, né. Então eu queria saber, assim, por que a gente pode fazer, né, pra evitar o medo? O que a gente pode dar de dica pro pessoal que tem medo ainda de voar, acha que vai dar merda, fica com medo da turbulência, fica com medo de tudo, né? Pois é, olha só, Edu, primeiro é o que você falou, é um pouco, na verdade, ao contrário do que você falou para não ter medo de voar. A pessoa que tem medo de voar, a primeira coisa que ela precisa fazer é assumir para ela mesma que ela tem esse medo de voar. E aí o negócio, meu amigo, é deixar o medo vir, entendeu? Tá lá, o avião tá sacolejando, você tá se tremendo todo, você tá com vontade de chorar. Cara, chora, deixa o negócio sair, entendeu? A melhor coisa é isso, é sério. Tá ali desesperado, o corpo começa a tremer, por exemplo. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu, por mais apaixonado que eu seja, durante um tempo, eu tive medo de voar, depois de uma situação de uma turbulência que eu tive muito forte, indo pra Inglaterra, inclusive, e eu fiquei com um certo pânico de voar, e eu fui buscar terapia, inclusive, para poder entender isso, porque, imagina, eu tenho um avião tatuado no meu braço, como é que eu podia ter medo de voar? Aquilo era a coisa mais absurda do mundo. E a primeira coisa que minha terapeuta falou é, Rafa... Isso foi boa. Mas imagina, quando você sentiu os efeitos do medo, deixa o medo vir. Se o corpo quer tremer, deixa o corpo tremer. Se você quer chorar, deixa chorar, sabe? Assim, deixa a coisa transparecer, porque depois que você libera isso, passa ali 10 minutos, esse medo, ele diminui, ele vai. Depois que você sente aquilo de fato, ele vai. E eu comecei a fazer isso, e realmente isso me ajudava bastante. Agora, a questão da informação, eu acho que é super importante, né? Então, hoje, a gente tem vários canais no YouTube e tudo mais que explicam muito da aviação, né? Do funcionamento das aeronaves e tudo mais. Então, eu acho que para quem tem medo, buscar informação é muito importante, porque você fica sabendo mais de como aquilo funciona e aquilo te passa mais segurança. Porque é aquilo que você falou hoje, quando a gente não está no controle da situação, a gente fica com mais medo. E como a gente não tem como ficar no controle do avião, a gente não pilota e tudo mais, então a saída é entender como que aquilo funciona. Buscar saber um pouco do funcionamento, saber que, tá fazendo aquele barulho tal, né, aquele barulho que no Airbus, por exemplo, a Fê que voa Airbus sabe que tem aquele barulho que o pessoal fala que parece cachorro latindo. Esse? Que é esse barulho? É porque quando vai pousar, né? Fica. Parece que tá passando uma borracha pra limpar o pneu, né? Cara, então. Sabe que você tá limpando a gengiva com o dedo? Limpando a gengiva com o dedo, aquele barulho. A gengiva seca, né? Então, pois isso é um barulho que acontece só nos aviões da Airbus. Eu não lembro agora exatamente dizer o que é esse barulho, mas tem uma explicação. Tem vídeos no YouTube que são específicos sobre esse barulho. Não sei se a Fê sabe. Você sabe, Fê, o que é isso? Gente, eu não vou saber explicar agora pra vocês, mas assim, é uma coisa que a gente sempre pergunta pro piloto, o piloto sempre explica, e é uma coisa que a gente vai perdendo, assim, porque é uma coisa muito técnica. Sim. É um processo da aeronave, em resumo. Exato. É um processo natural da aeronave. Não é pra ter medo. Mas parece, sabe o quê? Sabe quando você quer abrir a rolha da garrafa e tá duro, você fica girando, girando pro lado e pro outro? Sim. Faz parte do processo. É parte do processo, natural. Tem um outro também que eu sempre vejo gente se assustando, que é quando o avião tá, tipo, ou ele termina de decolar ou tá perto de pousar, que é quando o trem de pouso fica mexendo, e aí se você tá bem no meio do avião, você sente, né, e ouve o barulho enorme. Tem gente que já começar a olhar assim em volta, o que tá acontecendo. Não, eu já sou ao contrário, eu já sou do tipo que fico ligado quando eu não ouço esse barulho. Se tá perto do pouso, por exemplo, às vezes tem avião que faz menos barulho, né? Se eu não ouço aquele barulho, eu falo, eita, cadê o trem de pouso?
pouso. Será que esse cara baixou o trem de pouso de verdade? Eu já fico assim. Cara, é verdade. Tem avião, velho. Bom, eu tô acostumado a voar, quando é voo internacional, geralmente voa de KLM, mas eu não sei qual que é o avião que eles vão pra Brasil, daqui da Irlanda, vocês devem saber, mas quando ele vai pousar, parece que, cara, não aconteceu nada, foi uma pluma pousando, sabe? Pousou assim, faz... Agora você vai nos aviões da Ryanair, cara, a Ryanair parece que o cara, ele soltou a gravidade, ele fez, puf, caiu o avião, mas pá, dá aquela pingada no chão. Ligou o motor e caiu. Cara, eu falei, vai estourar o pneu dessa porra desse avião, cara, que bateu de um jeito. Os pilotos da Ryanair, eu acho que eles faltam a aula de pouso, só pode. Acho que essa aula eles perdem, porque Ryanair realmente... Tem que pagar pela aula, com certeza. Do jeito que ele quer Ryanair, eles têm que pagar pela própria aula. É uma hipótese. Mas então, voltando na questão do medo, né, então eu acho que informação, né, é importante, deixar sentir o medo, e eu participei de uma live com a Fer, a gente tocou nesse assunto também, eu ensinei uma técnica pro pessoal, que o pessoal gostou. Muito legal, fiquem ligados, essa técnica aí, muita gente pergunta até hoje. É mesmo, Fer, tá vendo? Sim, mandam perguntas. Então, isso é algo que a minha terapeuta me ensinou e ela fica muito orgulhosa quando eu passo essa técnica pra frente. É um negócio que chama aterramento. O nome parece muito estranho, mas na verdade é algo muito simples. É você apoiar bem os seus dois pés, assim, no chão, no piso da aeronave. Se for mais confortável para você, você pode até tirar o sapato, se você quiser, mas não tem necessidade. E aí você voltar a sua atenção para as duas solas dos seus pés. Então, na verdade, é uma técnica de relaxamento e de trazer a sua atenção para uma outra coisa. Então, você se concentra ali nas solas dos seus pés encostados no chão, você começa a voltar a sua atenção para isso, você pode inclusive imaginar ou visualizar como se fossem assim, tipo raízes saindo do seu pé e aquilo se prendendo ao chão. Você pode imaginar isso no próprio piso da aeronave, ou se você quiser pensar em algo algo maior ainda, você pode fazer uma ligação daquilo com a própria terra mesmo lá embaixo, fazer uma conexão daquilo e você voltar a sua atenção totalmente para aquilo, sabe? E aí você fica ali, você começa a sentir, por exemplo, sensações nos seus pés, você começa a sentir que o seu pé vai esquentando, por exemplo, e isso te acalma, sabe? Isso traz ali para você uma coisa de tô preso em algum lugar, sabe? Tô seguro que eu tô aterrado aqui, eu tô preso em alguma coisa. Então, isso é algo que funcionou bastante para mim. Hoje, graças a Deus, eu não tenho precisado mais utilizar e funciona bastante para mim. Uma outra coisa também que acalma bastante é a pessoa imaginar, por exemplo, uma luz branca perolada que está envolvendo toda a aeronave. E aí você fazer visualização disso, dessa luz está envolvendo, traz segurança e tudo mais. Parece coisa meio maluca, mas na real, pelo menos para mim, funciona. Assim. Legal. Eu tenho 2 rituais que me ajudam bastante. Eu gostei bastante. O pé no chão, eu nem sabia, mas eu faço muito isso, de pôr os 2 pés no chão em alguns momentos quando tá a turbulência muito tensa, ou quando alguma coisa, sei lá, né? Você põe os 2 pés, você parece estar mais seguro por algum motivo. Sim. Mas eu tenho 2 rituais, um mais espiritual e um mais prático. O mais espiritual que eu faço realmente uma oração, né? E peço pra Deus me guardar no voo. Mas o outro, que é mais prático, é usar um fone de ouvido com cancelamento de som, né? O noise cancelling. Aí eu boto uma música, um negócio, fecho o olho, você não ouve nada. Você vai que nem um bebê voando. Legal. Dá pra você imaginar que você tá em outro lugar, né? Inclusive. Total. Nossa Senhora. Maravilhoso. Pois é. E outra coisa também, assim, você tentar no pré-voo, que às vezes as pessoas têm ansiedade, tipo, 1 dia, 2 dias antes de voar, a pessoa já tá ali tremendo porque tá com medo que vai voar daí a 2 dias, né? Então, sempre tentar pular essa etapa, sabe? Ao invés de ficar pensando na etapa do voo, pensar em como vai ser quando você estiver lá no destino, o que você vai fazer, como você vai aproveitar o seu roteiro e tudo mais, e pular essa etapa, não ficar pensando muito nisso. É verdade. Olha aí. Uma outra coisa relacionada ao medo, que é uma coisa que eu descobri aí que você tá falando, cada vez tá fazendo mais sentido pra mim, é uma coisa que eu percebi também que, como eu tenho voado mais vezes, talvez nem quase 10% do que você voa, Rafa, mas tô começando lá, tô chegando. É que você vai... Geralmente a gente tem medo do que é incerto, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. E aí, por exemplo, o Brexit é a incerteza, a gente tem medo. Você vai ver um filme de terror, tem aquela porta escura com um corredor, você não sabe o que vai ter no fim do corredor, você tem medo. Então, o medo de voar é meio que um pouco de não conhecer também
sistema como um todo, né? Eu lembro que, se eu não me engano, são voos, de novo, né? Falar de novo dos caras, mas porque esse é o voo que eu mais pego. Da KLM tem uns videozinhos que mostram o que é cada situação. Então, eu lembro de, por exemplo, ele fala da aerodinâmica de quando tem uma turbulência, né? Como é que funciona? Que é como se fosse uma flecha que você dispara e a frente, o bico da flecha fica geralmente mais estável e quanto mais pra trás, mais chacoalha a flecha, né? Por mais que você não perceba isso olhando, se você pôr em câmera lenta assistindo uma flecha, é isso que acontece. Então, quem tá na área de passageiros sente mais, né? E quem tá mais pra frente sente um pouco menos. E algumas coisas relacionadas a isso, por exemplo, falando sobre radar, que eles têm uma forma diferente de se comunicar quando eles estão sobrevoando o oceano, né? Porque não é uma conexão com nenhuma torre específica, então eles têm que ficar meio que emitindo sinal e tal. E, enfim, você começa a aprender essas coisas meio aqui e ali, você vai ficando cada vez mais tranquilo, porque você vai aprendendo sobre, né, a mecânica do negócio, né? A logística do negócio. Com certeza. Você vai passando a ter domínio, né, daquela informação e aí você vai ficar muito mais seguro, né? Com certeza. E essa coisa de quem tem medo, que não gosta de turbulência, tenta ao máximo realmente sentar mais à frente, né? Mais do meio pra frente do avião é onde vai mais caro, mais sentir caro. Menos. Pois é, mais caro. Faz sentido, né? Pô. E agora eu quero perguntar pra vocês dois, porque a gente tá aqui pra chegar passamos 1 hora gravando juntos aqui, que beleza. Dava pra ter ido pra Londres já nesse tempo aqui de voo. Eu queria saber dicas que vocês dão, o que fazer e o que não fazer antes de voar e durante o voo. Porque tem gente que, né, se acaba de comer, beber, aí vai voar, ficar tudo dor de cabeça, passa mal, não sei o quê. Eu almoço antes de pegar um voo internacional ou almoço no avião, né? E tem dicas que eu sei que são, por exemplo, não anda descalço no avião, né, bebe bastante água, mas eu queria, assim, de vocês aí, uma comissária e um especialista em voar aí, que dicas vocês dão pro pessoal pré-voo e durante o voo? Olha, gente, a dica, essa coisa da alimentação, pra quem for voar nacional, vamos só falar assim rapidinho, nacional hoje, a gente precisa fazer o lanchinho, vocês podem levar o lanche de vocês no avião. Tem gente que não leva, porque acha que, por exemplo, vai ser parado no raio-x e não vai poder levar, ou vai ser parado na porta do avião. Levem o lanchinho de vocês, porque o serviço de bordo é muito reduzido nos voos domésticos. Então você vai ganhar um biscoitinho no máximo, um copo de bebida, e o resto, as coisas, os preços são bem elevados, e assim, não tem tanto valor nutricional para por exemplo, uma criança, uma mãe viajando com uma criança, né? Assim, por exemplo, já chegou mãe lá, eu preciso de leite pro meu filho. A mãe não levou o leite pro filho, sabe? Coisas que pra nós que mãe parece óbvio, né? Pra ela não foi. E aí a criança ficou com fome porque só bebia leite. Então, se vocês podem fazer o lanchinho de vocês, aquele pequenininho e tal, sabe? Simplinho. Quando você chega lá, não fica dependendo só do avião. Agora, se você for para um voo internacional, aí você, cara, aproveita. Vai com fome, né? Aproveita que as coisinhas são boas, mas não dá para repetir, né? Repete só se estiver disponível no avião. Mas também depende da empresa, né, Fê? Então, mas assim, para voo internacional, Rafa, saindo do Brasil, eu creio que aí, né, no caso para ir para Europa, por exemplo, vocês têm mais refeições. E então a pessoa, ela aproveita mais, pode beber mais também, pode beber um vinho, dependendo da classe que ela tá. Se for numa classe econômica, ela não vai ter champanhe, mas ela vai poder beber um refrigerante diferente, uma água com gás, e é assim. É isso aí. E, gente, leva meia, não fica criança, não deixa criança descalço no avião. O que mais a gente vê é mãe que leva o filho correndo pro banheiro, e aquele banheiro é sujo, as pessoas, é muito sujo, gente. Vocês não têm noção. Eu ouvi falar que é bem sujo o chão do avião também, em geral. Não, a limpeza, ela é muito básica de um avião. É só um paninho com um desinfetante, né? Só. Então, não leve suas crianças e nem você vai descalço, porque isso pode te prejudicar lá futuramente. Mas é sujo, tipo, a criança que brinca no chão da rua descalça. Não. É bactéria. É um monte de gente indo lá, né? Fazendo suas necessidades, deixando respingar. Até pessoa doente, gente. A aeronave é aquele ambiente de todo mundo. Então, não fica legal. Então, cuidar dessa parte da higiene pessoal. E é isso aí, gente. Começar a voar com aquela máscara de japonês, sabe? Que eles usam.
Eles são bem sábios. O que é estranho pra nós é sabedoria pra eles. Exatamente. Eu não sei se vocês viram, saiu um vídeo outro dia daquela modelo da Naomi Campbell, que ela leva todo um kit de limpeza pro avião sempre que ela vai voar. Então tem um vídeo dela na classe executiva passando um pano com desinfetante em tudo, absolutamente tudo que tinha na poltrona dela. Caraca. Nossa! É meio... Aí já é toque, né? Já é toque, com certeza. É um pouco do toque. A gente que veio dessa nossa juventude, né, semi-transviada aí, que a gente brincava na rua, ia cair no chão e aí depois de cair, ia pra casa e comer um pão sem pegar no guardanapo. Aí você tá meio que já semi-bactéria, o corpo já sabe que faz parte de você, né? Já virou um mutante. Já. É aquela coisa que a mãe fala, é bom pra criar anticorpos, né? Isso, exatamente. Exatamente. Claro que é pra criar anticorpos, né? Pra te matar de infecção. Mas eu gosto dessas dicas. A dica também que já me falaram uma vez, eu não sei se... Enfim, eu testei e não testei direto. Foi indiretamente que eu testei, então não tenho certeza se deu certo. Que é pra combater o jet lag, né? Que é essa sensação ruim de você não ter dormido direito e a troca de fuso horário. É você ficar com um pouquinho de fome no avião. Você não chegar e comer demais, pra você ficar com um pouco de fome. A hora que você pousar, você fica com... Eu não sei explicar isso. O metabolismo muda um pouco e você fica mais tranquilo pra dormir. Olha, essa eu nunca ouvi falar, não. O que eu faço é sempre manter o horário das refeições, sabe? Então, se eu chego no Japão, meio-dia no Japão, mesmo que eu não esteja com fome, eu vou almoçar, entendeu? Eu tento continuar, chegar no lugar e já seguir o horário. Tento, por exemplo, cheguei meio-dia, vou tentar ao máximo não dormir para poder dormir no horário certo. Então, tento fazer um pouco isso. Faz sentido. Eu faço isso no voo, no dia anterior, eu tento dormir no horário que seria, por exemplo, eu vou muito para São Francisco, que é 8 horas de diferença daqui, então pesa bastante. Aí o que eu faço é tentar aí ou dormir muito, muito tarde aqui, ou nem dormir para poder ficar dormindo no voo inteiro, ou depois na volta, que eu praticamente perdi o dia, acordar tipo 4 da manhã, para ficar morrendo de sono na hora de eu voar, e aí eu vou dormir, aí chego aqui, eu durmo na hora normal, sabe? 9 da noite eu tô indo dormir já. Exatamente, legal. Agora, em termos de pré-viagem, a dica, né, que eu acho, é sempre vou falar de informação, né? Por quê? Porque hoje a gente tem aeroportos muito grandes, e é muito comum a gente ter que fazer conexões nesses aeroportos muito grandes. Só lembrar o pessoal, né, para deixar claro o que é uma conexão. Conexão é quando a gente pega um voo e aí a gente para num aeroporto no meio do caminho e a gente tem que fazer uma troca de aeronave. Então, você vai para um outro voo, para uma outra aeronave, para uma outra tripulação, com tudo diferente. Então, muitas vezes a gente tem que andar muito dentro desses aeroportos. Inclusive, ontem, eu até coloquei nos meus stories uma jornalista da Globo reclamando do tanto que tinha que andar no aeroporto do Galeão. Falei, bom, acho que ela não deve conhecer aeroportos na Europa, na Ásia. Exatamente. Mas porque o que a gente mais faz é andar, né? Mas chega lá fora, muda, né, Rafa? É impressionante. No Brasil, reclama. Chega lá fora, é legal andar de metrô, né? Né? Pra ir pra outro terminal de metrô, né? Exatamente. Então, assim, a dica é se informar. Se você vai fazer conexão no lugar, principalmente se for um aeroporto muito grande, geralmente entrar no site oficial do aeroporto, você vai ter todas as informações, assim. Tô chegando, você tem como colocar lá numa simulador, muitas vezes. Tô chegando no voo tal, vou pro voo tal. Ele vai te dizer, olha, você vai chegar no terminal 1 e você vai pegar o outro voo no terminal 3. Você tem essas opções para poder se deslocar de um terminal até o outro. Então, com isso, você já tem uma prévia ali do que você vai ter que fazer para poder se localizar melhor dentro do aeroporto. Outra coisa que os aeroportos hoje têm feito é investir numa arquitetura que facilite o nosso deslocamento, né? Existe um conceito chamado wayfinding, que faz justamente isso, facilita o deslocamento das pessoas. E então a gente pode perceber que hoje geralmente a gente vai ter pés direitos muito altos, né, no aeroporto, porque isso facilita a nossa visualização ali de tudo. E a questão do que eles chamam de marcos. Então a gente pode usar obras de arte, por exemplo, ter uma escultura super grande num saguão, e aí aquilo ali vira um ponto de referência para as pessoas. Ai, Rafa, desculpa, eu só falo assim, eu tô em frente ao Burger King. Sempre vai ter um Burger King, né? Eu tô no Bob's, o Bob's daqui. Sempre vai ter um Burger King, um McDonald's, alguma coisa assim. Então, se ligar nesses pontos de referência é legal para poder se localizar. E fica
sempre ligado lá no blog, né, no Papo de Aeroporto. Muita gente não sabe que existe um blog, o pessoal conhece o Instagram e tal, mas tem o blog, tem textos lá que a gente sempre fala sobre localização das coisas dentro do aeroporto, tem posts sobre também onde comer no aeroporto tal, com estimativa de valor, inclusive, que é o que o pessoal sempre fala, é muito caro comer no aeroporto, né, então já trago lá as informações também sobre valores, onde é mais barato, onde é mais caro, e inclusive essa questão do valor para se comer no aeroporto, hoje está começando a mudar internacionalmente. Eu não sei aí na Irlanda como tá, mas em aeroportos na Ásia, alguns aeroportos na Ásia, eles já estão começando a praticar o que eles chamam de street pricing, que é o preço da rua. Então, na hora que você vai abrir um estabelecimento no aeroporto, o aeroporto que tem essa política de street pricing, ele exige no contrato com a empresa que ela cobre o mesmo valor que ela cobraria numa loja, no estabelecimento na rua, por exemplo. Então, isso tem começado a acontecer em alguns lugares. Não, agora você me lembrou de uma piadinha, né? Que fala, nossa, mas por que no aeroporto é tão caro? Aí eles dizem, não, porque de repente, se você for a última refeição da tua vida, por isso que eles cobram tão caro. Caraca! Ah, que absurdo! Você nunca se esquecer. Tenso, né? Que piada tóxica. Triste, né? É brincadeira, é brincadeira. Quem acha que comida de aeroporto é cara nunca foi em show de rock. Ah, é verdade. Quem acha que comida de aeroporto é cara nunca foi em show, né? Vai em Rock in Rio pra você ver. Lollapalooza. Aí você descobre o que é caro. É verdade. Gente, adorei o papo. Cada vez eu quero ficar falando mais, que tem um monte de coisa que eu queria perguntar. A gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aqui. Vai mesmo. Eu acho uma boa ideia fazer uma parte 2, que ainda tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, muita coisa. Caraca, um monte de perguntas que eu tinha que fazer. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Quero que vocês deixem aqui onde que as pessoas podem encontrar a Fernanda, onde podem encontrar o Rafael. Deixem os contatos de vocês. E se vocês quiserem ver uma parte 2 desse podcast, deixem nos comentários lá no Instagram, que a gente vai postar. Mencionem eles, quero parte 2, quero ver mais coisas. E faz pergunta lá também. Manda pergunta pra gente lá no Instagram, no comentário, porque a gente quer ver o que vai surgir pra essa parte 2. Então, como é que o pessoal te encontra, Fê? Como é que o pessoal te encontra, Rafa? Legal, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Nayeli, N-A-I, com 2 L's. Nayeli, eu tô lá no Instagram. Tô no YouTube também, só que, enfim, vai no Instagram. Pra quem quer entrar pra profissão de comissários de voo, pra quem gostaria de ser tripulante, virar piloto, eu dou várias dicas. Mostro rotina também de como que vive um tripulante, que ele chega numa cidade, o que ele come, como ele treina, como ele descansa, como ele estuda e ele consegue sair pra voar e tudo mais. Então, praticamente um Globo Repórter, né? Isso mesmo, Rafa, boa. Então, assim, @Fernanda Nayeli, segue lá no Insta, deixa as perguntas aí pra eles, que será um grande prazer participar aqui novamente, porque a galera é demais, gente. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Então, galera, eu tô lá no Instagram também, no @Papo de Aeroporto, e como eu comentei anteriormente aí, tem o site também, que é o www.papodeaeroporto.com.br. Então lá eu mostro bastante coisa sobre aviação em geral, com foco maior nos aeroportos, é claro. Então eu tenho recebido alguns convites aí de aeroportos para poder mostrar os bastidores dos aeroportos e tudo mais. Então tudo isso eu tenho criado conteúdo e disponibilizado para todo mundo aí pelo Instagram, e lá no blog criando também textos que vão ajudar você a ter mais informação sobre como ter uma experiência melhor, uma experiência mais agradável passando pelos aeroportos aí do mundo afora. Então, agradeço também aí o convite para participar com vocês, estou animado para a gente poder ter um segundo encontro e fico aí esperando também as perguntas de vocês, estou à disposição para tudo que vocês precisarem. Muito legal, gente, brigadão. Valeu! Adorei, gente, obrigado mesmo. Tô já quero conhecer aeroportos, são mais aeroportos agora também, e fazer mais coisas aí. Vou pôr os pés no chão, não vou. E é isso, gente, a gente se vê na próxima semana com mais EWCast pra vocês. Isso aí. Muito obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Beijo. Valeu, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.